Boa noite a todas e a todos. É um imenso prazer participar da segunda conferência virtual da Advocacia Jovem da Bahia. Esse evento é um sucesso de público de bilheteria. Tenho a informação aqui de que foram mais de 5.000 inscritos. Isso mostra o vigor do segmento da advocacia jovem. Aí na pessoa de Sara e de Hermes, eu parabenizo todos os organizadores do evento. A OAB Bahia, mais uma vez, dá um show de eficiência, de vitalidade. Recentemente tivemos a 4ª conferência da advocacia feminina da Bahia, que também foi um sucesso. Então, mostra que esta gestão da OAB está trilhando o caminho certo e está tendo as respostas do segmento da advocacia, dos operadores do direito, da sociedade civil, das pessoas que compreendem a importância do debate civilizatório em prol das boas causas. E, em nome da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB Bahia, também faço aqui o registro coletivo da gratificação em estarmos aqui. Bem, o tema que nos foi apresentado foi os direitos das pessoas com deficiência. Vamos convir que é um tema extremamente amplo para ser abordado em apenas 1 hora de palestra. Então, é preciso estabelecer algum foco, algum eixo do que aqui vamos conversar. Então, nada melhor do que falar de direitos do que a própria razão de ter os direitos. E é isso que nós vamos fazer aqui, ou pelo menos tentar fazer aqui. Eu estou com o apoio logístico da bacharelanda Júlia Santos, que é nossa estagiária, e ela vai aqui fazer a projeção de slides e fazer a leitura para que sejam feitos alguns comentários. Por favor, Júlia, o primeiro dos slides, que é o começo de tudo, a Declaração Universal dos Direitos do homem. Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Preâmbulo. Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalienáveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Percebam que neste preâmbulo tem uma expressão família humana. A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi promulgada em 1948, quando o mundo se ressentia e estava disposto a curar as cicatrizes da pior barbárie da sua história, que foi o Holocausto. O cerne do Holocausto, o nazismo, o Holocausto foi um capítulo do nazismo, era o quê? A separação dos homens entre raças superiores e raças inferiores, sendo que as supostas raças superiores tinham o direito de eliminar as raças inferiores. Era a cultura da intolerância, do extermínio. Então, o mundo precisava superar esse seu capítulo medonho. E nada melhor do que construir uma sociedade plenamente fraterna, do que os homens se compreenderem como membros de uma família, e que esta família teria o nome de família humana.
e daí nós começamos a discorrer sobre o direito das pessoas com deficiência a terem direitos. Se eu falo a vocês o nome de Antônio Francisco Lisboa, o que será que lhes vem à mente? Quem é este indivíduo? Alguns, por certo, vão saber de plano, outros vão fazer alguma divagação, mas muitos não vão lembrar. Agora, se eu falar em Aleijadinho, aí vocês vão lembrar logo. Ah, sim, grande escultor do barroco brasileiro, figura que é lembrada por suas obras em Minas Gerais, etc. Então, vem toda uma associação da obra de um grande homem, um grande artista universalmente reconhecido. Mas o que mais se destaca ele foi uma disfunção corpórea que ele teve, uma moléstia que o vitimou e que lhe deu a alcunha de Aleijadinho. E como tantos e tantos aleijadinhos anônimos, ceguinhos, surdinhos, mudinhos, né? Doidos, né? Temos aí pelo mundo. E aí eu estou trazendo esse detalhe para puxar a discussão sobre a nomenclatura. Júlia, segundo slide, por favor. Histórico das nomenclaturas. Em 1976, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou que o ano de 1981 seria o Ano Internacional das Pessoas Deficientes, e o lema era participação plena e igualdade. Naquela data, era utilizado o termo pessoa deficiente. A Pronto. Constituição... Momento. Olhem a nomenclatura. Pessoa deficiente. Aí um diminutivo. É pessoa, mas é deficiente. Então, com a intenção de defender, ainda havia uma discriminação. Em seguida, passamos a ser o quê, Júlia? A Constituição Brasileira de 1988 alterou a expressão para pessoa portadora de deficiência. Um avanço, sim, mas ainda com um elemento de discriminação, pessoa que porta uma deficiência. Na sequência, a década de 90 estreia uma nova nomenclatura a fim de encerrar a estigma. Dessa vez, surgem pessoas com necessidades especiais e seus derivados, como criança especial, aluno especial, etc. Pessoa com necessidade especial, vocês já percebam aí que já exclui a expressão deficiência. Então, não é mais pessoa deficiente, não é mais pessoa portadora de deficiência. Pessoa com necessidade especial, todos nós somos. Em determinadas circunstâncias, todos nós temos necessidades especiais. Então, não foi uma nomenclatura muito apropriada. Na sequência, no século XXI, surge o termo que é utilizado até os dias atuais, pessoa com deficiência. A expressão faz parte da Declaração de Salamanca.
E aí, alguns podem estar indagando. Qual a diferença em pessoa com deficiência ou pessoa portadora de deficiência? Parece que dá no mesmo, né? Mas não. Porque portar, eu posso portar alguma coisa e com eu posso ter alguma coisa. Então, é um sentido etimológico diferenciado. Mas o que é importante é que vocês percebam é que na atual nomenclatura, quem vai para o centro é a pessoa. Então, é o empoderamento da pessoa, que é o que nos retorna ao que está no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa, do homem, que é o família humana. Na família, todos são iguais. Existe o pai, a mãe, ou os pais, as mães, no caso das famílias homoafetivas, né? Existem os filhos, os tios, existem os primos, os parentes, os contraparentes, os parentes do contra, e por aí vai. Mas todos, numa família, sentam-se à mesa em igualdade de condições. Então, é isso que a Declaração de Salamanca nos traz. A mensagem de pessoa com deficiência, ela tem a deficiência, mas ela é a pessoa. E aí, agora, avançamos para a Declaração Universal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é a Declaração de Nova York. Por favor, Júlia. Artigo 1º, propósito. O propósito da presente convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente. Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Percebam aí que esta declaração, ela já diz logo o propósito. Para que ela existe? O mundo, ele tem realidades distintas por continentes, por culturas de cada país, por credos religiosos de cada país, por situações econômicas de cada país, pelo nível de estabilidade política de cada país, pelo grau de desenvolvimento tecnológico de cada país. E aí nós voltamos lá de novo à Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se nós falamos em família humana, então é mais do que justo, justificável, defensável que existisse, então, uma Declaração Universal dos Direitos das Pessoas com Deficiência para todo o mundo, a fim de que a pessoa com deficiência americana tivesse condições tais e quais que lhe assegurasse dignidade, participação na sociedade, e que
uma pessoa com deficiência, no mais pobre, no mais atrasado país do mundo, a despeito da situação própria do seu país, também tenha por princípio fundamental os mesmos direitos. E aí, lógico que nós não vamos poder aqui dissecar a convenção, o tempo não nos permite. Dentro dos seus artigos, temos aí, Júlia, o artigo 25, salvo engano? Ou é o quarto? Falhou. O artigo 4º de onde? Da convenção. Para adiantar, porque no artigo 4º está dito que todos os Estados-membros desta convenção adotarão medidas, dentre elas, medidas legislativas para dar efetividade aos direitos que nela são consagrados. E aí, nós vamos aqui pegar duas expressões que estão lá, como estão também na Declaração Universal dos Direitos do Homem, que é dignidade da pessoa humana e direitos humanos. Vamos lá, Júlia? Dignidade humana constitui norma fundamental do Estado, porém, é mais do que isso. Ela fundamenta também a sociedade constituída e, eventualmente, a ser construída e a ser constituída. Ela gera uma força protetiva pluridimensional de acordo com a situação de perigo que ameaça os bens jurídicos da estrutura constitucional. O conceito de direitos humanos reconhece que cada ser humano pode desfrutar dos seus direitos humanos sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outro tipo, origem social ou nacional ou condição de nascimento ou riqueza. Os direitos humanos são garantidos legalmente pela Lei de Direitos Humanos, protegendo os indivíduos e grupos contra ações que interferem nas liberdades fundamentais e na dignidade humana. Então, percebam que não se pode falar em família humana, em proteger, em defender, em promover, em assegurar direitos, sem afastar esses conceitos básicos, direitos humanos e dignidade da pessoa humana. Eles são verdadeiros pontos de partida conceituais para que cheguemos ao que nós estamos tratando, desses diplomas internacionais. Então, ali estão expressões como força motriz. Não vai ser possível criar uma sociedade justa, participativa, estabelecer marcos civilizatórios, sem reconhecer que a cada indivíduo toca uma dignidade e que cada indivíduo é humano e, como humano, ele é senhor de direitos. E, principalmente, o maior de todos, direitos, que é o direito a ter direitos, que é o nosso tema desta conversa aqui. Então, nós já vimos aqui o arcabouço jurídico internacional que o Brasil se submete quando o tema é pessoa com deficiência. E agora vamos à nossa Carta Magna, nossa Constituição Cidadã. E que nos diz ela, Júlia, lá no artigo 1º, inciso... Não, artigo 3º, não é isso? 3º, inciso 4. Vamos lá?
constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 4, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esse artigo, ele está localizado no preâmbulo da Constituição. Quando nós estudamos o direito constitucional, aprendemos que o preâmbulo é a parte de qualquer diploma legal onde estão esculpidos os seus princípios norteadores, os seus princípios basilares. E a base, princípio, é onde tudo começa, a base é onde as paredes se erguem. Então, ali está, que constitui objetivo do Estado, aí construir uma sociedade, e aí ele fala em para todos, sem qualquer espécie de discriminação. Ele enumera discriminação por motivo de cor, sexo, região, religião, e abrange todas. Então, ninguém mais na sociedade brasileira pode sofrer discriminação por ser pessoa com deficiência. Mas a Constituição, ela não para por aí. Nós vamos agora aqui destacar vários tópicos da Constituição onde as pessoas com deficiência estão situadas. Por favor, Júlia. Caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Pronto. Então, temos aí, mais uma vez, sem discriminação de qualquer natureza. Prosseguindo. Dos direitos sociais, artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 31, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. Vejam que aí o texto da Constituição, ele está com a nomenclatura anterior, portador de deficiência. Mas o texto da Constituição, como ele é principiológico, nós então fazemos a leitura atual, substituindo trabalhador portador de deficiência por trabalhador que seja pessoa com deficiência. Tá? Então, ninguém vai ser discriminado no acesso ao emprego privado ou público porque é pessoa com deficiência. Isso tem desdobramentos na legislação infraconstitucional que nós vamos ver mais adiante. Sim? Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, inciso 2º, cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 14, proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência. Então, amigas e amigos, por esses dois artigos aqui transcritos, nós concluímos o seguinte: as três esferas de poder, União, Estados, membros e Distrito Federal e municípios, têm responsabilidades na proteção e promoção dos direitos
das pessoas com deficiência. O que isso quer dizer é que as políticas de acessibilidade e de inclusão das pessoas com deficiência são políticas públicas e, como tal, elas são protegidas pelo princípio da vedação ao retrocesso social. Isso não é mera retórica. Isto tem efeitos práticos, isto tem fundamentado decisões nos tribunais, não só no Brasil, como nos tribunais de outros países. E aqui só um parênteses, só para dar um exemplo. Recentemente, alguns estados e até o governo federal pensou em alterar a lei de cotas, da qual falaremos mais adiante. Mas essas iniciativas foram abortadas porque foi dito, olha, não dá para mexer, porque isso significa retrocesso social. O que se conquistou está conquistado, então se volta atrás. É daqui para frente e nunca daqui para trás. Seguindo. Artigo 37. A administração pública, direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também ao seguinte: inciso 8, a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Bom, esse dispositivo fala por si só. Próximo. Artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de sua contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos, inciso 4, a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Inciso 5, a garantia de salário. Um momentinho só. Eu quero destacar aqui, neste inciso, a expressão habilitação e reabilitação, em especial a reabilitação, porque ele chama atenção às pessoas, aos que não têm empatia com a problemática alheia, que é o seguinte: as pessoas nascem, em tese, normais, aspas, mas podem, por qualquer motivo, vir a se tornar pessoa com deficiência, ou por uma doença congênita, ou por um acidente, uma doença degenerativa, enfim, se envolver com a causa da inclusão, necessariamente não é pensar no problema alheio, é também em algo que pode vir para si. Seguindo. Inciso 5, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. É o chamado BPC, Benefício de Prestação Continuadas da LOAS, que é a lei da Organização da Seguridade Social. Sim. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de, inciso 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
Inciso 4, acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Então, aqui eu destaco rede regular de ensino. Esse tema, inclusive, veio à tona recentemente, quando o governo federal editou um decreto que, felizmente, foi sustentado pelo Supremo, que reeditava a experiência de triste memória das escolas segregadoras. E também a questão do acesso a todos os níveis de ensino e de pesquisa. Isso daqui é para neutralizar a tese do capacitismo, ou seja, a pessoa com deficiência ela vai ficar limitada a um ensino básico porque a sua deficiência a impede de acesso a voos mais altos, a níveis mais altos do conhecimento, uma visão muito preconceituosa, eu próprio já experimentei na própria pele, de que as pessoas acham que a deficiência que a pessoa porte, a deficiência física, compromete o desenvolvimento intelectual, que nem a própria deficiência intelectual compromete o desenvolvimento intelectual. Sim? Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Parágrafo 1º. O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de entidades não governamentais e obedecendo aos seguintes preceitos. Inciso 2º. A criação de programas de prevenção e atendimento especializado para os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e a convivência e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre normas de construção de logradouros e edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Esse artigo, ele é a síntese de tudo que até aqui nós conversamos. O Estado, a sociedade e a família estão co-obrigados nas políticas de proteção da pessoa com deficiência. Esse dispositivo foi muito importante quando a Lei Brasileira da Inclusão foi editada, e lá no capítulo reservado à educação, ao direito à educação, estava assegurado o direito da pessoa com deficiência ao acesso à rede particular de ensino sem custos adicionais. E a Associação Nacional das Instituições Privadas de Ensino ingressou com uma ADIM justamente contra esse dispositivo, alegando que era dever do Estado assegurar a educação para as pessoas com deficiência. E, naturalmente, com base nesse dispositivo, essa ADIM foi julgada improcedente. Sim? Artigo 244. A lei disporá sobre a adaptação de logradouros dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme disposto no artigo 227, parágrafo 2º.
Bom, amigos, aqui terminamos o tratamento constitucional das pessoas com deficiência. Naturalmente que nem tudo que está na Constituição é autoaplicável, e por isso precisamos da legislação infraconstitucional para tratar, para efetivar os preceitos constitucionais. E aqui vamos fazer um breve histórico da legislação antecedente à LBI. O que é que nós tivemos, Júlia? Por favor. Lei número 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, a CORDE, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes e dá outras providências. Teve também a Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com comorbidade reduzida e dá outras providências. Então, percebam que nós já temos 2 diplomas que representam marcos importantes, porque cria um órgão no Estado, que é a CORDE, que é voltado especificamente, tem competência para tratar das políticas de proteção das pessoas com deficiência. Ele prevê um instrumento processual para a proteção dos direitos da pessoa com deficiência, que é a ação civil pública. E aí, percebam que os direitos das pessoas com deficiência já é considerado um direito difuso, ou seja, é um direito que é de todos, indistintamente. E ele tipifica como crime a discriminação de alguém porque é pessoa com deficiência. Temos um outro diploma, que aí ele já trata de uma coisa muito importante, a acessibilidade. Porque não basta eu dizer, olha, você tem direito à educação. Só que a educação ela é ministrada em um prédio com a estrutura física imprópria ao acesso de um cadeirante. Você diz a pessoa cega. Não, você tem, sim, direito à educação. Lógico, é um direito seu. Sim, mas cadê os meios de acesso aos livros? Antes, o Braille. Hoje, as tecnologias assistivas, os currículos, o apoio pedagógico às pessoas que têm uma deficiência intelectual. Então, era necessário criar uma política nacional de acessibilidade. E, por fim, nós chegamos a quem, Júlia? O artigo 3º da Lei Brasileira de Inclusão, que traz o inciso 1º, que traz o conceito de acessibilidade. Possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertas ao público, de uso público ou privados, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Parece que ouvi falar nesse texto aí, o uso com segurança. Tem? Tem, não tem? Pois é. A política
de acessibilidade, ela, além de tudo que nós já vimos, uso, igualdade de condições, ela é uma política qualitativa. Não adianta fazer por fazer. Tem que fazer para dar certo. Tomar remédio, por exemplo, é bom? É. Mas tomar um remédio trocado pode dar um problema? Pode. Vocês já perceberam que as caixas de remédios, elas vêm com texto em braille? Isto é política de acessibilidade. Ela permite à pessoa cega ou com baixa visão uma coisa corriqueira da vida de todo mundo. Todo mundo precisa tomar remédio. E se medicar é algo para a proteção da saúde. Mas a automedicação, ela é perigosa. A medicação em excesso pode desencadear malefícios, mas a medicação errada pode muito bem causar grandes prejuízos à pessoa que usa o medicamento errado. E é por isso que os remédios hoje vêm em caixas com o seu nome escrito em braille. Eu, por exemplo, todos os remédios que eu uso, não são muitos não, porque dentre os meus defeitos não está da hipocondria, mas todos os meus remédios eu os trago guardado nas respectivas caixas, porque aí eu sei qual remédio que eu vou estar tomando. Isso é acessibilidade, é o uso com segurança. Então, amigos, penso eu que, em linhas gerais, fizemos aqui um apanhado dos direitos das pessoas com deficiência, do principal deles, do direito a ter direitos. Por que ter direito a ter direitos? Porque nós somos, no todo, uma família humana. O mundo marcha a despeito de eventuais retrocessos, a despeito de contratempos, a despeitos de negações dos avanços civilizatórios. O mundo marcha para uma sociedade fraterna, uma sociedade de paz, uma sociedade de progresso. E eu ouvi, uma certa feita, uma frase que me marcou muito. Enquanto houver um homem sem casa, sem teto, sem pão, sem trabalho, todo progresso será falso. Assim, eu concluo essa exposição agradecendo ao apoio de Júlia, agradecendo ao AB, agradecendo as pessoas que estão nos dando o suporte para que esse evento ocorra, agradecendo aos organizadores do evento e a todos vocês que nos assistiram nesse momento. A vida vence, a vida sempre vencerá. Muito obrigado.